Panoc, ouvintes da Rádio CBN Cuiabá, hoje nós temos o prazer de conversar aqui com o médico oncologista Rogério Leite, ele que atende no Hospital São Mateus. Doutor, muito bom dia, obrigada por sua presença aqui conosco. Bom dia a todos, agradeço pelo convite. Vamos falar de um assunto muito importante, né? O Outubro Rosa, esse mês de conscientização sobre o câncer de mama. Panoc, pode iniciar nossa entrevista, algumas dúvidas por aí sobre esse tema. Bom dia, doutor Rogério, esteja bem-vindo à CBN Cuiabá. Doutor, em Mato Grosso, para a gente iniciar, somente até setembro, né, de 2023, mês passado, então, foram registrados 398 casos. Né? No ano passado, de janeiro a dezembro, foram 683 diagnósticos confirmados da doença. Né? Os dados são do Sistema de Informações de Câncer, o SISCAM, extraídos, então, pela Secretaria de Estado de Saúde. Inicialmente, doutor, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é o câncer de mama, como é que ele se desenvolve. Bom dia a todos. O câncer de mama, na verdade, o ideal é que a gente conceitue o câncer de uma forma geral. O que é o câncer? É uma doença onde existe uma alteração de uma célula, de um órgão qualquer, e essa alteração se multiplica, essa célula alterada se multiplica, de forma que ela pode atingir outros órgãos. É justamente isso que caracteriza essa multiplicação desordenada e a capacidade de metástase, que atinge outro órgão, que caracteriza o câncer. Você tem, por exemplo, um tumor benigno, um lipoma, por exemplo, aquele tumor de gordura abaixo da pele. Ele é um tumor benigno, não é um câncer. Por quê? Porque independente da evolução, ele vai continuar no mesmo lugar. Ele não vai cair uma célula daquilo ali e se multiplicar em outro lugar. Então isso realmente caracteriza o câncer. Então quando você tem, por exemplo, um câncer de mama, que cai uma célula maligna na circulação e atinge o pulmão, ele vai continuar sendo um câncer de mama, mas agora com metástase no pulmão. Então é isso que caracteriza o tumor maligno de uma forma geral. Doutor, e qual é a importância do diagnóstico precoce desse câncer? Infelizmente, a gente no Brasil ainda tem um diagnóstico muito avançado na maioria dos tumores, alguns mais que outros. E a gente sabe que o câncer, independente do tipo, ele tem um resultado melhor no tratamento quando é feito o tratamento em fases iniciais. Então, tumores iniciais, a chance de cura passa de 90% a 95% dos casos. O grande problema são as falhas no diagnóstico. Então, a gente pega muitos casos avançados, por quê? Na maioria das vezes, o câncer em fase inicial não dá nenhum tipo de sintoma, qualquer tipo de câncer. E as pessoas esperam por sintoma, às vezes, para poder pensar no diagnóstico. Né? Então, o desafio sempre é o diagnóstico precoce, para que a gente possa estabelecer o tratamento de forma mais precoce possível para conseguir os melhores resultados. Daí a importância desse mês de conscientização, né, para se buscar, então, fazer os exames. Agora, doutor, como é que o diagnóstico é feito efetivamente? É só pela... como é que chama? Mamografia? Eu sei que tem também a questão do autoexame. Qual que é o grau de importância de cada um desses? Bom, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em populações e não em casos individuais, a gente tem que pensar em avaliações de rastreamento. E aí existe muita discussão a respeito dessa questão do autoexame. Já tem estudos mostrando que o autoexame não melhora absolutamente nada no resultado do tratamento. Inclusive que aumenta a chance de biópsias negativas e desnecessárias. Imagine a seguinte situação: um câncer de mama, ele pode levar da primeira célula alterada até 1 centímetro, ele pode levar até 8 anos para se desenvolver nesse sentido. Depois disso, obviamente com muitas células alteradas, o crescimento é muito mais rápido. Mas se você considerar uma lesão de 1 centímetro, ela já pode ser, dependendo do caso, uma doença avançada, já pode ter metástase. E aí, às vezes, uma doença de 1 centímetro nem é palpável ainda. E aí nós temos uma outra situação. Muitas mulheres, isso é extremamente comum, têm nódulos benignos da mama. Então, quando você confia no autoexame, você pode correr 2 situações. A primeira situação é a situação onde ela palpa um monte de nódulos benignos, e aí se preocupa, desespera, faz biópsia desnecessária. E a segunda situação é onde ela palpa nódulos e, por ser muito comum, ela não dá importância nenhuma para isso, porque afinal de contas ela sente isso há muito tempo. Então é muito inadequado você usar o autoexame de mama como rastreamento. E eu acho, e aqui tem uma posição particular, que é assim: imagine a seguinte situação: muitas vezes a mulher vai no médico e faz rastreamento e passa batido o diagnóstico, infelizmente. E aí o médico não consegue fazer o diagnóstico, transfere para a mulher a responsabilidade de fazer o diagnóstico através do autoexame, ou seja, não é justo. Então a gente não pode pensar em autoexame como medida de rastreamento. Aí nós passamos
a discutir quais as medidas efetivas. Já está documentado que o exame mais efetivo para isso é a mamografia realizada em momento adequado para essas mulheres. Então a mulher, quando chegar no consultório, o doutor tem que exigir também, né? Ser feita a mamografia para verificar a situação. De uma forma geral, a gente não tem problemas com essas mulheres que chegam aos consultórios particulares, por exemplo, porque elas já são mais esclarecidas. O grande problema são as pessoas que não têm esse acesso. E aí nós temos uma outra discussão importante, que é a seguinte: muitas dessas mulheres em regiões mais afastadas estão com pedido de exame na mão, mas não conseguem fazer o exame. Então, será que o Outubro Rosa, nessa altura do campeonato, depois de 2 ou 3 décadas em cima, ainda tem o objetivo de conscientização? Eu acredito que não. Acho que a grande discussão agora é o acesso, não é mais a conscientização. É criar a possibilidade de efetivamente esse exame acontecer. Exatamente. Isso. Mesmo porque, olha só como é que funciona a questão importante relacionada à estrutura. A gente depende do mamógrafo para poder fazer esse rastreamento. Nós temos hoje no Brasil, mais ou menos, estima-se que cerca de 6.500 mamógrafos, mas 50% deles estão no Sudeste. Quase 80% dos municípios brasileiros não tem mamógrafo, não tem acesso a esse exame. Então, muitas vezes os médicos nem pedem. E aí está um erro dos médicos, porque ele não pede, ninguém se mobiliza para poder fazer. Então, muitos desses municípios menores não têm estrutura e acaba sendo uma fonte inesgotável de diagnóstico de câncer de mama em fase avançada, por falta desse rastreamento. Então, eu acho que o Outubro Rosa hoje ele tem que ser discutido do ponto de vista de acesso e não de apenas consciência. E criar a possibilidade desse exame acontecer, então munir, digamos assim, os laboratórios, os hospitais aí com esses aparelhos capazes de fazer a mamografia. Sim, no Brasil a responsabilidade do diagnóstico inicial do câncer é do município. Agora, considerando que a maioria dos municípios não tem essa estrutura, aí nós temos que discutir a possibilidade de parcerias desses municípios com municípios maiores, né? Essa rede realmente, porque quando a gente discute esse diagnóstico, a gente está discutindo o Brasil inteiro, em condições muito desiguais. Temos mais de 5.000 municípios que alguns têm grande acesso e outros não, né? 8h24, estamos conversando ao vivo com o médico oncologista, Dr. Rogério Leite, que atende ali no Hospital São Mateus. Doutor, e de quanto em quanto tempo essa mulher precisa buscar o médico para fazer esses exames? O senhor está falando aí dessas dificuldades, né? E de quanto em quanto tempo ela precisa? Todo ano, de 6 em 6 meses? Bom, de uma forma geral, a gente tem que dividir essas mulheres em baixo risco, risco moderado e alto risco. As mulheres de alto risco, o que são os alto risco? Então, são pessoas que têm síndromes genéticas, que têm situações mais específicas que colocam ela num alto risco. As pessoas, mulheres que têm, por exemplo, um parente de primeiro grau, e não tem outras alterações maiores, são consideradas de médio risco. E aí, de uma forma geral, a gente considera que um risco baixo ou médio é quando você tem em torno de 12 a 15% de chance ao longo da vida de desenvolver uma lesão. Acima de 15% já é um risco moderado. Então, se você está num grupo de risco médio risco, geralmente a preconizado é fazer uma vez por ano, mas estudos mostram que exames a cada 2 anos são suficientes e adequados. Então, o que acontece é que algumas mulheres realizam muitos e outras não realizam nada, né? Existe uma distribuição inadequada em relação a isso. Agora, doutor, você citou essa questão da hereditariedade, né? Tem de uma certa forma uma associação com essa possibilidade de desenvolver câncer de mama. Para além desta situação, tem outros fatores de risco que a mulher deve ficar atenta em relação à incidência de câncer de mama? Bom, a primeira coisa que a gente tem que... Você tocou num ponto importante, que é essa questão que a gente tem que conceituar o que é fator de risco. Quando a gente fala câncer, as pessoas ficam muito discutindo em relação a causa e efeito. E é uma abordagem inadequada, porque quando você fala assim, tal coisa causa câncer, você estabelece uma relação de causa e efeito. E aí, eu não posso dizer que, por exemplo, cigarro causa câncer, porque se eu ver desse ponto de vista, eu não consigo explicar um monte de gente que fuma e não tem câncer. Não consigo explicar também um monte de gente que tem câncer, mas nunca fumou. Então, o cigarro, ele é um fator de risco para câncer, significa que ele aumenta a chance. E aí nós temos que tratar qualquer tipo de câncer com esse conceito de fator de risco. Então, para as mulheres, de uma forma geral, os fatores de risco são idade,
acima de 50, 55 anos de idade maior, o parente de primeiro grau é um fator de risco importante, alcoolismo, obesidade, que é um fator que muitas pessoas desconsideram, porque nessa questão de obesidade você tem uma alteração do padrão hormonal. Mulheres que menstruaram muito cedo, geralmente abaixo de 12 anos de idade, tem um risco maior. E mulheres que têm menopausa tardia também tem um risco maior, né? Acima de 55 anos e continuam menstruando. Então são esses os principais fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Doutor, e os homens, eles também podem ter o câncer de mama? Podem, já operei alguns casos, né? O último, acho que esse ano ainda, e de uma forma geral é um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres. E às vezes as pessoas se assustam de falar em câncer de mama em homem, mas o homem tem um tecido mamário pequeno, mas tem, e que pode ser cedo de câncer em alguns casos. Então é importante avaliar. Agora, a vantagem, entre aspas, que tem do homem é que quando tem algum nódulo nessa região, o diagnóstico é feito mais fácil porque o tecido é muito pequeno e esse nódulo destaca logo muito cedo, né? Então isso muitas vezes faz com que a gente faça o diagnóstico mais cedo. Muito bem, agora são 8 horas e 27 minutos. Você que está chegando aqui nesse momento na CBN Cuiabá, estamos nessa manhã conversando com o oncologista Dr. Rogério Leite a despeito, né, do Outubro Rosa. Falamos aqui da importância da gente discutir esse assunto. O doutor já falou, né, que para além dessa situação da conscientização que pode ser importante, também é importante tratar, criar possibilidades de que a mulher possa chegar no consultório, e aí ele inclusive citou aqui que é uma responsabilidade do município e ter possibilidade de fazer ali o exame do câncer de mama. Doutor, uma outra situação que as pessoas acabam comentando são em relação aos mitos sobre o câncer de mama. Quais os principais mitos sobre o câncer de mama que o senhor, vez ou outra, precisa explicar de uma forma geral para os pacientes? Bom, o principal mito, e isso aí tem que ser dito com muito cuidado, é a questão da genética. Por que eu digo que isso deve ser dito com muito cuidado? Em 2003 foi publicado o Projeto Genoma, onde percebeu-se que mais de 90% dos casos de mama estão ligados a fatores ambientais e não a fatores genéticos. Então, surgiu um conceito, uma discussão muito interessante a respeito de epigenética, que é aquela situação de como é que você vive. Então, por exemplo, se uma pessoa é albina, pele muito clara, não tem nada de melanina, ela tem uma chance muito grande, geneticamente falando, de ter um câncer de pele. Mas e se essa pessoa nunca for ao sol? Será que ele vai ter câncer de pele do mesmo jeito? Ou seja, existe um peso muito grande do fator ambiental. E aí, em relação a essa questão, né, nós temos aí a questão da qualidade de vida, que é brutal o peso na incidência disso. Mas existem alguns mitos que as pessoas descobrem. Por exemplo, usar desodorante está associado a câncer de mama. Não tem o mínimo sentido, né? Às vezes você tem algum processo inflamatório, alérgico, e pode aparecer alguns nódulos na axila ou até mesmo próximo à mama, mas não tem nenhuma relação. Usar roupa, sutiã apertado que comprime as mamas, também tem. Recentemente surgiu uma onda de informações desalinhadas a respeito de a própria mamografia causar câncer, né? Por quê? A verdade, as pessoas, tipo assim, radiação causa câncer? Causa. E mamografia? Tem uma radiação, mas qual é a dose disso, né? Para você falar assim, qual que é o risco de não fazer? Então a gente tem que separar isso, porque senão as pessoas acabam ficando com medo. Exato, e acaba fazendo diagnóstico em fase avançada. E nós estamos num país que, infelizmente, boa parte dos nossos números de casos são feitos em fase avançada, diagnóstico. E é isso aí que causa mortalidade maior, né? 8 horas, estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, hoje conversando com o médico oncologista Rogério Leite, que atende no Hospital São Mateus, sobre o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. Doutor, continuando aqui a nossa entrevista, o senhor estava falando um pouquinho a respeito dos mitos desse câncer antes do repórter de CBN, e eu gostaria de saber agora como é que o câncer de mama é tratado. Os tratamentos têm evoluído nos últimos anos? Bom, o tratamento do câncer de mama evoluiu principalmente em relação à radicalidade. Há alguns anos atrás, qualquer tipo de câncer de mama, de qualquer tamanho, em qualquer local, era ser tratado com uma mastectomia radical, um esvaziamento, uma cirurgia super agressiva. Com o passar dos anos, isso foi diminuindo, né? E atualmente, com a evolução da quimioterapia, dos técnicas de radioterapia, a gente tem que usar técnicas cada vez mais conservadoras, inclusive técnicas de reconstrução mamária,
que têm sido bastante desenvolvidas. E atualmente a gente tem terapias hormonais, terapias-alvo, que melhoram o resultado para o câncer de mama. Infelizmente não acessível em todos os locais, mas melhora muito o resultado do câncer de mama. Então houve realmente evoluções. Mas a gente tem que lembrar que qualquer resultado, a gente volta sempre na questão do diagnóstico precoce. Ou seja, se eu tenho um arsenal terapêutico monstruoso, mas é um caso avançado, os resultados nunca são da mesma forma, né? Então, a depender do estágio, também tem uma variação de tratamento? Sim, o que a gente conseguiu de evolução na oncologia é que dentro de cada caso existe uma situação chamada estadiamento. Então, quando você pega um tumor, você classifica ele de acordo com esse estadiamento. E isso faz com que você trate os casos de câncer igual em qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, você vai tratar aqui um câncer de mama igual você trata no Japão, nos Estados Unidos. Então, isso conseguiu padronizar muitos resultados. Então, isso é uma evolução na oncologia. O senhor tem falado muito a respeito da importância das mulheres terem acesso a essas mamografias, aos exames. E os planos de saúde, eles cobrem esses exames, cobrem cirurgias? De uma forma geral, os planos de saúde cobrem. Apesar de o sistema de saúde ele estar em crise, até mesmo nos planos, né, existe uma assertividade maior em relação a isso aí, existe um acesso maior, né? A grande dificuldade realmente é para o pessoal mais periférico, de municípios menores. E aí, eu acho que cabe até um alerta para os próprios médicos. Muitos médicos, sabendo que o paciente não vai ter acesso, não pede o exame. Então, eu acho que cada médico tem que esquecer dessa questão social e pedir o exame, porque aí cada paciente tem a possibilidade de correr atrás, de forçar o poder público, de fazer outras atividades que consiga, de alguma forma, acesso e realizar esse exame, que é o mais importante. Agora, doutor, agora há pouco o senhor citou aí a questão dos mitos, e tem um também que às vezes as mulheres têm receio de fazer por uma questão de sentir dor, um desconforto. Através da sua experiência, o que você diria para essas mulheres que às vezes deixam de fazer por conta de medo, de ouvir uma série de coisas? Bom, antes disso, é importante a gente discutir a indicação. O que eu quero dizer com isso? A mamografia não é indicada para todo mundo. Mulheres mais jovens, a mamografia é muito ruim, porque ela não esclarece, a mama é muito densa, então o raio passa na mama e não consegue uma boa imagem. Então as mulheres mais jovens têm que fazer ultrassonografia. As mulheres mais velhas, geralmente acima de 40, 50 anos, a assertividade da mamografia é muito maior, né? Ou seja, a gente consegue ver muito mais coisas e fazer o diagnóstico de forma muito mais eficiente. Agora, a gente tem que pensar no risco-benefício, né? Mesmo que seja um exame que eventualmente, isso aí é muito discutível, tem mulher que não fala que é tão desconfortável, mas mesmo que ele seja desconfortável, a gente está discutindo a possibilidade de um diagnóstico precoce de um problema que pode tirar a vida dessa mulher. Então, mesmo que seja eventualmente desconfortável, fazer isso a cada 2 anos, por exemplo, não é impeditivo, né? Então não deve ser usado como desculpa. E falando um pouquinho sobre a idade, o senhor falou que as mulheres mais jovens podem fazer a ultrassonografia, né? As mulheres mais jovens têm que procurar antes ou precisa de uma certa idade para chegar e procurar um médico? Bom, aí vai depender dos fatores de risco, né? Por exemplo, as mulheres que têm parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama, geralmente começam a fazer o rastreamento 10 anos mais cedo. Porque existe nesse caso um peso da genética que pode ser significativo, mas vai depender de como é esse rastreamento de cada caso. Existe, principalmente em casos abaixo de 40 anos, uma necessidade muito grande de individualizar caso a caso. De uma forma geral, os pacientes acima de 50 anos, 50 a 60, todos vão para a mamografia, mas abaixo disso existe necessidade de individualização, porque você tem mulher que pode ter uma mama mais densa, que pode precisar de alguma outra coisa, tem mulheres que podem precisar de uma ressonância. Então, é importante uma avaliação médica para que ele possa decidir a melhor estratégia para cada caso. E isso vale para as pessoas que têm histórico familiar de câncer de mama ou de outros câncer também? De uma forma geral, os fatores de risco, a não ser idade, por exemplo, eles são individualizados para cada tipo de câncer. Então, às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu vim aqui avaliar se eu tenho problema com câncer de mama porque meu pai teve câncer de pulmão. E não tem nada a ver, às vezes o pai teve câncer de pulmão porque fumou a vida inteira. Não tem nada a ver com aquele câncer de mama, né? Então, os fatores de risco, eles são individualizados. Então, é muito importante essa questão da individualização. Então, depois que passou pelo rastreio inicial,
em que toda mulher acima de 50 anos principalmente fez a mamografia, qualquer coisa diferente dessa situação que coloca essa mulher num risco maior deve ser individualizado. Entendi. Agora, doutor, você falou aí da importância, né, do diagnóstico precoce, do tratamento, de que evoluiu também, mas gostaria de saber do senhor qual a importância desses pacientes encontrar apoio emocional, psicológico durante a jornada de tratamento. Existem vários estudos que mostram a relação muito estreita entre a parte emocional e o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Existem inclusive estudos mostrando que todo dia a gente produz em média 6 a 12 mil células alteradas que potencialmente pode virar câncer e que seu sistema imunológico vai lá e destrói isso. Só que quando você tem alterações psicológicas, depressão, etc, seu sistema imunológico diminui a eficiência. Então isso pode aumentar a chance de desenvolvimento da lesão maligna. Então a questão psicológica é importante antes de ter o diagnóstico e depois que tem o diagnóstico mais ainda. Por quê? Porque se você está numa situação crítica, tem tratamentos complexos, acesso difícil, cirurgias às vezes mutiladoras, quimioterapias debilitantes. Se você não tem o apoio emocional, com certeza a resposta ao tratamento vai ser muito pior. Então é extremamente importante uma rede de apoio tanto da família quanto dos amigos para que essa pessoa tenha a melhor resposta possível ao tratamento. 8h44, a gente já está chegando aqui para o final da nossa entrevista com o médico oncologista Rogério Leite. Doutor, então só para esse final eu gostaria que o senhor falasse, reforçasse aí a importância dessa campanha do Outubro Rosa. Eu sei que o senhor também tem um canal no YouTube que fala a respeito de outros câncer. Gostaria que o senhor falasse a respeito também disso. É interessante a gente entender que o Outubro Rosa ele é um mês. E a gente não deve deixar a preocupação relacionada ao câncer apenas a este mês especificamente. Então a gente tem que avaliar fatores de risco e todo médico, mesmo não especialista, ele tem que ter um preparo mínimo para poder fazer um diagnóstico de qualquer tipo de câncer, para a partir daí ele encaminhar. Eu tenho um canal no YouTube, que é Rogério Leite Oncologia. Esse canal onde trabalho muito sobre câncer, trabalho muito sobre doenças da tireoide também, que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. E lá a gente tem muita desse feedback das pessoas relacionadas ao diagnóstico e como é que isso funciona. Então convido as pessoas, obrigado pela oportunidade, a ver lá o conteúdo. E é importante também a gente pensar que não é porque fez o exame agora e vai fazer daqui 2 anos que vai esquecer do assunto. Às vezes alguma coisa diferente surge, então a estrutura muda. Nós estamos falando de exames de avaliação de rastreamento. Importante lembrar, isso não é exame de prevenção. A mamografia não previne nada, ela faz o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce permite um tratamento precoce e isso permite um melhor resultado. Como é que a gente previne câncer então? Vivendo bem. Tirando os fatores de risco, tirando situações de estresse, alimentação adequada, peso adequado, atividade física. Então isso é prevenção de câncer, não é exame. Exame é diagnóstico precoce. Então a gente não pode confundir essas coisas. Às vezes a pessoa tem uma vida muito ruim, faz um monte de coisa inadequada, aí faz o exame e fala, tá tudo bem, acha que está protegido. Não está coisa nenhuma. O que protege é o seu estilo de vida. Então isso é extremamente importante ficar claro. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui, suas orientações super importantes. A gente